Por que que a libra tá subindo tanto? O que que tá acontecendo com o Brasil? Eu acabei de olhar aqui no aplicativo da Wise e uma libra hoje para você mandar para o Brasil tá valendo R$ 7,60. O que que tá acontecendo? Até porque o dólar também, né, se a gente olhar, passou da barreira dos R$ 6 pela primeira vez na história. Para te ajudar a entender, eu quero que você imagine uma feira, aquela feira que você vai para passear, comer um pastel e tal. O que acontece em uma feira? Quando a feira já tá acabando, tá todo mundo indo embora e a barraquinha que vende tomate ainda tá cheia de tomate, não vendeu nada, ele tá cheio de tomate e aí a feira vai acabar, esse tomate vai embora, vai acabar estragando. O que ele faz com o preço do tomate? Ele coloca o preço do tomate lá embaixo, ele começa a fazer promoção. Se o quilo do tomate era 5, ele vai fazer o quilo por 2, por 1. Se ele estava cobrando por unidade de tomate, ele vai fazer leve 10 e pague 1. Ele vai começar a fazer uma promoção, porque tem uma quantidade de tomate muito grande e não tem uma demanda por aqueles tomates, não tem pessoas para lidar com aquele tomate. Agora imagina outro cenário, que você foi na feira também pela manhã, logo no começo, e durante aquela semana teve um problema na plantação de tomate, choveu granizo, não sei o que aconteceu lá, quase não tinha tomate disponível. Tudo que ele tinha, ele levou e não era muito. E aí ele chegou lá e como ele tinha pouco tomate e tinha muita gente atrás de tomate, porque estava no começo da feira, quando o produto é escasso na economia, como é o caso do tomate agora, pouco tomate, o que que acontece com o preço? O preço sobe. Você já experimentou isso. Quando tem alguma coisa que está subindo muito o preço, às vezes é o arroz, às vezes é o azeite, às vezes é a carne, isso é porque provavelmente aconteceu algum problema na oferta desse produto. Geralmente, quando tem um problema na oferta, tem um problema no preço. Quando tem pouco produto sendo oferecido, quando um produto ele é escasso, o preço dele sobe, mas quando um produto é abundante, o preço dele despenca. Então, entendendo como que funciona o preço do tomate, ou seja, tendo muito, tendo bastante tomate, o tomate fica barato, e tendo pouco, o tomate fica caro, agora a gente consegue entender o preço da libra, o preço do dólar, o preço do euro e o preço de qualquer moeda. O que que acontece? Imagina no cenário do Brasil. Se tem bastante libra disponível no Brasil, o que que acontece com o preço da libra? Ou seja, tem muitas libras disponíveis no Brasil. O Brasil está cheio de libra, cheio de euro, cheio de dólar, ou seja, tem muita moeda estrangeira no nosso país. O que que acontece com o preço de um produto quando ele é abundante? O preço desse produto diminui. Então, quando a gente tem muitas libras no Brasil, muitos dólares, ou seja, as pessoas estão enviando dinheiro para lá, os investidores, as pessoas que acreditam no Brasil, que investem no Brasil, quando elas mandam muito dinheiro para lá, esse produto, que é o dinheiro, ele fica abundante e o preço dele diminui em reais. Então, o que que acontece com o preço da libra? Ele cai, o preço do euro ele cai. Por quê? Porque tem bastante. E o outro lado é a mesma coisa. Quando as pessoas resolvem tirar as libras, os euros e os dólares do Brasil, esse produto começa a ficar escasso no Brasil. Quando tem pouco de um produto, esse preço tende a subir. Em um momento que as pessoas começam a tirar libra, tirar dólar, tirar euro do Brasil, esse produto começa a ficar mais caro. Toda vez que você vê um movimento onde a libra está ficando bem mais cara, o dólar está ficando bem mais caro e o euro está ficando bem mais caro, geralmente isso inclusive acontece tudo junto, as pessoas tiram o dinheiro de uma vez, né? Os investidores começam a tirar o dinheiro todo de uma vez. Quem tem dólar tira dólar, quem tem euro tira euro, quem tem libra tira libra, por isso que todas as moedas ficam mais caras juntas. Quando isso está acontecendo é porque as pessoas estão tirando o dinheiro de lá, então está ficando pouca moeda disponível. Se tem pouca moeda disponível, o preço desse produto sobe. No caso, o produto é a moeda. É muito fácil de entender, mas por que que isso acontece? Vamos lá. Se as pessoas acreditam no Brasil por conta da estabilidade política, da estabilidade econômica, se eles acreditam que o Brasil vai ser um bom lugar para investir, eles vão mandar dinheiro para lá e vão investir lá. Agora, se as coisas começam a andar para trás lá no Brasil, se tem instabilidade política, instabilidade econômica, se acontece algum problema natural, algum desastre natural, alguma coisa que ameaça o crescimento do Brasil, ou pelo contrário, até coloca em xeque a soberania do país, às vezes uma crise política, quando isso acontece, as pessoas ficam com medo de perder o dinheiro que elas têm e aí elas tiram. Esse movimento de tirada e retirada de dinheiro do Brasil tem tudo a ver com a estabilidade política, com a expectativa de crescimento, com a expectativa de estabilidade econômica e etc. Nesse caso agora, tem outra coisa que você pode adicionar. Não é somente o que está acontecendo lá no Brasil. O Brasil, então, às vezes, tem um peso sim relevante na decisão do investidor de mandar a libra para lá, de mandar euro para lá ou de mandar dólar para lá. Mas ele também fica de olho em outros países. E aí, em alguns casos, ele não somente olha para como as coisas estão lá no Brasil, mas ele também olha para outros lugares, para tirar esse dinheiro de lá e colocar em outro lugar. Junto com, de repente, agora uma crise que está acontecendo ali no Brasil, no governo, o que também está acontecendo, vem crescendo as boas expectativas em relação aos Estados Unidos por conta da eleição do Trump. As pessoas
estão acreditando que o Trump vai fazer um bom governo e que os Estados Unidos tendem a voltar a crescer em um ritmo grande. De um lado, as pessoas, além de duvidar da estabilidade política, econômica e do crescimento do Brasil, elas estão também, ao mesmo tempo, apostando na estabilidade política dos Estados Unidos e no crescimento econômico justamente por conta da eleição do Trump agora. Então, é um jogo macroeconômico que tem vários pontos que faz com que as pessoas tomem essas decisões e aí tem essas variações cambiais. O que acontece? No curto prazo, às vezes acontecem movimentos curtos, onde isso pode se reverter. Às vezes pode haver um fluxo positivo de dinheiro para o Brasil, ou seja, está indo libra, euro e dólar para lá, e naquele momento o real se valoriza. Só que se a gente olhar no longo prazo, se a gente pegar uma década, duas, de repente três, o que mais acontece no Brasil são crises e dúvidas sobre a estabilidade econômica. Tem muito mais chance de, durante 10 anos, haver muito mais retirada de dinheiro de lá do que envio de dinheiro para lá. Existem muito mais crises e dúvidas do que, por exemplo, expectativas de crescimento. Se a gente olha para o passado, o Brasil experimentou alguns bons momentos, mas a maioria dos outros momentos foram momentos de instabilidade, de incertezas. Na grande maioria do tempo, as pessoas estão tirando o dinheiro de lá. Eventualmente, elas acabam enviando quando elas percebem alguma oportunidade. Mas o fluxo geralmente é invertido. As pessoas geralmente enviam, às vezes, para um momento para já retirar logo em seguida. Por isso que existem essas flutuações. De certa maneira, o futuro aguarda a mesma coisa, porque se a gente olhar para como as coisas caminham, para a estabilidade política do, por exemplo, países europeus, aqui do Reino Unido ou dos Estados Unidos, a coisa é muito mais séria, a economia é muito mais estável, a política é muito menos bagunçada. As expectativas para o futuro é que o Brasil continue, infelizmente, enfrentando esses problemas de corrupção, de instabilidade, de falta de crescimento econômico, enquanto países desenvolvidos têm mais seriedade na política, têm um nível um pouco melhor de expectativa de crescimento. Por isso que essas moedas como a libra, o euro e o dólar, elas tendem a se valorizar no longo prazo, porque por mais que existam alguns períodos que pode haver um fluxo positivo para o Brasil, na grande maioria dos casos não é positivo, geralmente é negativo, geralmente as pessoas tiram o dinheiro de lá, e aí a moeda vai se desvalorizando cada vez mais, quer dizer que vai tendo cada vez menos moeda nesses países, e essa moeda vai ficando cada vez mais cara, o real vai valendo cada vez menos diante do dólar, do euro e da libra. Tudo vem então da lei da oferta e da demanda. Tudo vem do fato de ter bastante libra no Brasil, bastante euro ou bastante dólar, ou pouco. E o pouco ou muito é decidido justamente pelas expectativas. Quando as pessoas estão desacreditadas do Brasil, elas acabam tirando, e as pessoas geralmente desacreditam no Brasil. E quando as pessoas acreditam em outras economias, elas acabam enviando esse dinheiro para lá. É muito simples de entender, porém existem algumas complicações. Vamos lá. Se você está assistindo esse vídeo e você mora no Brasil, por mais que você saiba disso agora, você tem grande parte das suas despesas ou até mesmo todas as suas despesas em real. E aí você não pode se dar ao luxo de não ter o real, porque você precisa de reais para lidar com as suas despesas do dia a dia. Não é necessário ter todo o seu patrimônio real. É muito bom, inclusive por esse fator da desvalorização e também da diversificação, de você experimentar ter dinheiro em outros lugares, em outros ativos e em outros países do mundo. É importante você ter uma diversificação e tirar um pouco do seu dinheiro, mas infelizmente uma grande parte do seu dinheiro tem que estar aí, porque as suas despesas são aí, o seu custo de vida é em real e você não pode ficar à mercê dessa flutuação de curto prazo, das variações. Você precisa de dinheiro e precisa de reais. Agora, se você mora no Reino Unido, na Europa, nos Estados Unidos ou em qualquer outro país e tem planos de voltar a morar no Brasil no futuro, você também pode considerar manter uma parte do seu patrimônio lá, mesmo que isso não seja a decisão mais inteligente do ponto de vista da valorização e desvalorização da moeda. Porque você sabe que você tem uma moeda bem mais estável na sua mão. Mas se no futuro você tem planos de ter despesas lá, ou inclusive já tem, mesmo não morando lá, você também precisa ter uma certa quantidade de reais para poder lidar com essas despesas sem lidar com essas flutuações cambiais do dia a dia. Se você tem planos de ir para o Brasil no futuro, ou se você inclusive já mantém despesas lá, mesmo sem estar morando lá, é também interessante você manter uma parte do seu patrimônio lá, mesmo que isso não seja a coisa mais inteligente a se fazer, por conta disso que a gente já ouviu, dessas expectativas aí de o Brasil ser um país muito mais instável política e economicamente, e por isso que a moeda sempre acaba se desvalorizando. Agora, se você mora no Reino Unido, na Europa, nos Estados Unidos, e não tem plano nenhum de ir morar no Brasil, você não tem necessidade nenhuma de enviar dinheiro para lá, porque é um risco que você não precisa correr. Não existe motivo, mas a renda fixa do Brasil paga tão bem. Sim, a renda fixa do Brasil paga bem exatamente pelo risco que você corre quando você segura essa moeda. Se você tem um real, você tem um risco dessa moeda se desvalorizar. E para você manter essa moeda, para você comprar essa moeda, então, o governo te oferece
uma rentabilidade maior, porque se você não tiver essa rentabilidade maior, você não vai tomar essa decisão. Junto com essa rentabilidade maior, você tem que estar ciente de que tem um risco maior. Mas como assim? Existe risco na renda fixa? Sim, existe risco na renda fixa. Existe o risco da inflação, existe o risco da variação cambial, existem vários riscos da renda fixa. Não é um investimento livre de risco, é um investimento mais seguro em certos aspectos, mas ainda assim existem riscos. Tudo bem, se você quer aproveitar essa alta de juros lá do Brasil, ok, você pode aproveitar, lembrando que você está correndo um grande risco, por isso que você tem uma expectativa de retorno maior. Enquanto, por outro lado, a renda fixa do seu país, seja dos Estados Unidos, de algum país europeu ou aqui do Reino Unido, te dá uma recompensa menor, justamente porque você não tem um risco associado muito grande a essa moeda. Você não tem uma necessidade de um retorno muito grande, porque a inflação é mais estabilizada e a desvalorização da moeda é mais controlada, não é total, porque até mesmo moedas como a libra, o dólar e o euro, elas também se desvalorizam por conta da inflação. E é sobre esse ponto que eu quero falar aqui agora. Se você quer começar a investir, talvez você já tenha pesquisado alguma coisa e você ouviu falar sobre os perfis de risco, aquele moderado, o conservador ou o perfil agressivo. As pessoas acabam considerando que quem tem um perfil conservador vai acabar investindo em renda fixa e que quem tem um perfil arriscado vai acabar investindo em renda variável, ações. Mas eu não concordo com essa classificação. Para mim, tudo que você precisa entender é o seu prazo. Porque se você tem investimentos onde o seu prazo é curto, você tem a necessidade de ter previsibilidade. Você precisa ter certeza, porque em 1 ou 2 ou 3 anos a renda variável não te dá essa certeza. Os retornos da renda variável em períodos de 1, 2, 3, às vezes até em 5 anos, eles são difíceis de serem programados. Já os retornos da renda fixa, por mais que eles sejam menores, eles são mais previsíveis. Para 1, 2, 3 anos, você consegue prever qual vai ser esse retorno. Esse retorno não tem, por exemplo, a chance de ser muito positivo, de ser muito além daquilo que você estava esperando, mas ele também não tem chances de ser muito negativo, muito aquém daquilo que você estava esperando. A renda variável em 1, 2 ou 3 anos, pelo contrário, ela não te dá a certeza daquilo que você vai receber em 1, 2 ou 3 anos. Porém, esse retorno da renda variável, quando passa de 5, 6, 7, 10 anos, ele começa a se tornar cada vez mais previsível. E além de ser previsível, ele é muito maior do que, por exemplo, o da renda fixa. A recompensa que você tem por investir na renda variável, ela é muito maior do que o da renda fixa. E você, mesmo sendo uma pessoa conservadora, tem que entender que você sendo conservador, o que você não quer é perder o seu dinheiro. Só que ser conservador demais para o longo prazo pode te colocar justamente nesse lugar de perder dinheiro. Se você investe somente na renda fixa, por exemplo, para planos de 10, 15, 20 ou até mesmo de 30 anos, você está preso em um retorno que ele é muito próximo daquilo que a inflação vai trazer para você também. Existem vários estudos que mostram que as expectativas de inflação giram em torno da casa dos 2%. As expectativas de retorno da renda fixa giram em algo em torno de 4% ao ano. Se você investe somente em renda fixa, o problema é que esse retorno ele fica muito próximo no longo prazo da inflação. Ele acaba te colocando em um risco onde em alguns momentos a inflação pode inclusive passar a expectativa de retorno que você pode ter na renda fixa. Para o curto prazo, você tem a necessidade de ser conservador, porque você tem um objetivo que é de curto prazo e você precisa da previsibilidade. Mas ser conservador para o longo prazo, ou seja, ter essa previsibilidade de um retorno pequeno, inclusive no curto prazo, te coloca muito próximo daquilo que a inflação te traz. Se você tem um retorno médio, que é a expectativa do retorno da renda fixa de 4%, e a gente sabe que a inflação gira em torno de algo de 2% ao ano, você está muito próximo. Aquilo que está te trazendo de retorno na renda fixa de moedas mais estáveis está te deixando muito próximo daquilo que é a inflação dessas moedas também. Enquanto, por outro lado, para o longo prazo, quando você considera os retornos da renda variável, do investimento em ações, você tem uma expectativa de retorno de 8, de 9, às vezes de 10%, que te dá uma distância maior, mais segura. Então, sendo conservador, você investiria, na verdade, na renda variável, porque você vai ter uma distância maior da inflação. E aí você quer, então, manter o seu dinheiro, você quer crescer. E para você crescer, você, então, precisa
precisa desse retorno maior. Porque se seu objetivo é manter ou não perder dinheiro, se você fica muito próximo da inflação, isso é arriscado e não é ser conservador. E no longo prazo, o que você precisa para ser conservador é, na verdade, ter retornos maiores. Dá para entender? No curto prazo, o que você precisa é de previsibilidade, mas no longo prazo, o que você precisa é de expectativas de retornos maiores para você combater a inflação, inclusive enriquecer, construir patrimônio. A ideia é, se você usar a renda fixa para aquilo que ela é boa, você está sendo conservador e investindo de maneira inteligente. E se você usar a renda variável para aquilo que ela é boa, você está sendo conservador também, porque você está conservando e construindo o seu patrimônio, mas de maneira inteligente, sabendo usar cada tipo de investimento, usando no seu tempo, com os seus objetivos, com os seus prazos e com as suas volatilidades. Para investir tanto na renda fixa como na renda variável, é muito simples. Você não precisa tomar várias decisões. Eu vou te dar um exemplo. Para você investir na renda variável, quando eu falo investir na renda variável, é investir em ações. Você não precisa escolher ações de maneiras individual. Investir em ações, investir na renda variável não é complicado, é muito mais fácil do que você imagina. Você não precisa passar o dia olhando telas de computadores, analisando empresas. Através de um único investimento, que eu já falei algumas vezes aqui para vocês, você estará investindo em mais de 3.000 empresas de quase 50 países de todos os setores da economia. Investindo dessa maneira, com diversificação e, mais importante, com um custo baixo, você tem a expectativa de receber o retorno médio do mercado. E o retorno médio do mercado é esse retorno positivo de cerca de 10% ao ano, que te dá uma distância segura da inflação e que te dá a chance de construir patrimônio no longo prazo. Você não precisa ter uma capacidade, até porque é muito difícil de fazer isso, de ter retornos acima dessa média que você, por exemplo, teria investindo em um fundo como esse, diversificado de ações, de todos os setores, de quase todos os países, de mais de 3.000 empresas. Você não precisa ter a necessidade de investir ativamente, ou seja, de escolher somente as melhores, de passar o dia estudando quais você vai escolher. Se você compra todos eles de uma vez, e essa é a maneira que eu invisto, e não somente eu, mas sim as grandes gestoras do mundo, as grandes empresas que fazem gestão de investimento hoje, estão fazendo dessa maneira, e não só hoje, mas há muito tempo já fazem. Se você fizer simplesmente isso, receber o retorno médio, você vai estar na frente de mais de 90% dos investidores, inclusive dos profissionais que tentam escolher ativamente os investimentos. Além de você, então, estar com uma distância segura da inflação, claro, pensando no longo prazo, você vai estar em uma média que é positiva no longo prazo e, além de positiva, está acima, inclusive, dos profissionais que tentam escolher ativamente. Não é complicado, é muito simples e todo mundo deveria e pode começar a investir dessa maneira. E esse é o meu esforço. O meu esforço é que você ganhe o conhecimento necessário para começar a agir. Se você mora no Reino Unido, existem muitos benefícios esperando você para você simplesmente começar. Existem contas especiais que você ganha bônus do governo. Existem contas especiais que você não precisa pagar imposto. Existem contas que você só precisa abrir a conta na corretora e fazer um débito direto todos os meses, escolher um único investimento e somente esperar o tempo passar e ver o seu dinheiro crescer para que você alcance os seus objetivos, para que você alcance uma aposentadoria de qualidade, para que você alcance os seus objetivos no curto, no médio e no longo prazo. Investir é mais do que um objetivo, é uma necessidade para que você tenha a capacidade de viver da sua renda um dia, para que você não dependa 100% do Estado, até porque isso não vai ser suficiente. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal e deixa no comentário qual foi a parte que não ficou clara, qual é a parte que você não entendeu, qual é a dúvida que você tem que não te deixa agir, qual é a parte dos investimentos que você queria aprender mais, para você se sentir mais confiante para você começar. Outro convite que eu tenho para te fazer é, aqui na descrição você também encontra um link para marcar uma consultoria inicial comigo gratuita. É uma conversa que a gente vai ter para eu entender quais são os seus objetivos, qual é o seu nível de conhecimento, quais são as suas dúvidas, para eu saber como que eu posso te ajudar para você entrar nessa jornada. Existem dúvidas que eu sei que pode estar te paralisando e é nessa conversa que eu quero saber quais são essas dúvidas e eu quero te ajudar a esclarecer essas dúvidas para que você comece essa jornada. Não deixe de conhecer o meu Instagram, o link também está aqui na descrição. Não deixe de acessar o meu site, não deixe de mandar uma mensagem e fazer um comentário. Compartilhe esse vídeo no seu Facebook, no seu Instagram, no WhatsApp de uma pessoa que você gosta para ajudar esse canal a crescer, para ajudar esse vídeo, esse conteúdo chegar para mais pessoas, para que essas pessoas experimentem uma vida financeira mais saudável e mais inteligente. Muito obrigado.